A molécula de DNA é capaz de preservar a informação genética, produzindo para cada nova célula uma cópia perfeita de si mesma. Mas agora perguntam-me, de que forma é que esta informação se vai expressar na célula? Bem, a célula vai utilizar parte desta informação para produzir proteínas. Algumas destas proteínas, as enzimas, apresentam a capacidade para regular as reações químicas que ocorrem na célula, o metabolismo. Para que ocorra a síntese proteica, é essencial que seja feita uma cópia da informação genética que se encontra na molécula de DNA para uma molécula de RNA, num processo denominado transcrição. Após este processo, a informação agora transportada pelo RNA vai ser utilizada para fazer a síntese de proteínas, num processo chamado tradução. A parte do DNA que apresenta a informação para a produção de uma determinada proteína chama-se gene. Esta informação corresponde a uma sequência de bases que determina a sequência e o número de aminoácidos numa proteína. Ao conjunto de todos os genes existentes num organismo necessários para o seu desenvolvimento e formação, dá-se o nome de genoma. Para perceber a síntese proteica, temos também de perceber o código genético. E o que é o código genético? O código genético é um código universal que é responsável por estabelecer a equivalência entre uma sequência de bases de uma molécula de DNA, através de uma sequência de mRNA, e a sequência correspondente a aminoácidos de uma proteína. A partir dos 4 nucleótidos existentes, a adenina, timina, citosina e uracilo, são codificados 22 aminoácidos que são organizados num tripleto, ou seja, em conjuntos de 3. Algumas experiências realizadas permitiram concluir que diferentes combinações de tripletos podem codificar diferentes aminoácidos. A uma sequência de nucleótidos composta por um tripleto dá-se o nome de codão. Mas também há algumas características do código genético que temos de ter em conta. Observando esta tabela, podemos verificar que o tripleto AUG tem uma dupla função. Este codifica o aminoácido metionina e é o codão de iniciação para a síntese proteica. Os tripletos UAA, UGA e UAG são codões de finalização, pois surgem no final da produção de uma proteína. Mas o código genético é redundante, ou seja, pode ser utilizado mais do que um codão para codificar um aminoácido. E este não é ambíguo, ou seja, não permite que o mesmo codão codifique mais do que um aminoácido. Na passagem da linguagem que codifica os genes para a linguagem que codifica as proteínas, estão envolvidos dois processos, a transcrição e a tradução de informação que está na molécula de DNA. Então vamos lá tentar perceber como é que os dois funcionam. E vamos começar pela transcrição. Neste processo, as cadeias de DNA separam-se e uma das cadeias vai servir de molde para o RNA e a outra vai manter-se inativa. O processo inicia-se quando um complexo enzimático RNA polimerase se liga a uma das extremidades do gene, na molécula de DNA, designada promotor. A enzima abre a dupla hélice, destruindo as pontes de hidrogênio que ligam as bases complementares entre as duas cadeias. De seguida, esta procede à síntese de uma molécula de mRNA, adicionando nucleótidos livres da célula, no sentido 5' 3', de acordo com a complementaridade de bases. Neste caso, quando na cadeia de DNA está presente uma adenina, a RNA polimerase liga ao mRNA o nucleótido uracilo. Este processo é finalizado assim que a RNA polimerase se depara com uma sequência de finalização. Neste momento já está formada a molécula precursora, ou RNA mensageiro, e esta é libertada e a molécula de DNA volta a enrolar-se em dupla hélice. Esta molécula vai ainda sofrer algumas transformações e maturação antes de sair do núcleo, pois nem todas as sequências da molécula do DNA vão codificar aminoácidos. Estas porções, os intrões, são removidas ao RNA pré-mensageiro durante o processamento. E a molécula fica mais curta e apenas constituída por sequências que codificam aminoácidos das proteínas, os exões. Assim, é produzida uma molécula maturada de mRNA que vai migrar para o citoplasma. A tradução é um processo que ocorre no citoplasma e consiste na leitura da mensagem do mRNA proveniente do núcleo, transportada através dos poros do invólucro nuclear. Nesta etapa, vai ser necessária a presença da ATP, pois fornece energia necessária para o processo, tal como RNA transferência e ribossomas. O processo de tradução compreende 3 etapas: a iniciação, o alongamento e a finalização. Primeiro vamos então falar da iniciação.
Inicialmente, um ribossoma aproxima-se da molécula de mRNA e a subunidade menor liga-se à extremidade sinclinha. Esta vai deslizar ao longo da molécula até detectar um codão de iniciação, A ou G. O tRNA que transporta o aminoácido metionina vai ligar-se ao codão de iniciação por complementaridade. Aqui, dá-se a ligação do codão de iniciação e o anticodão correspondente. Por fim, a subunidade maior liga-se à subunidade menor, ativando o ribossoma. A fase de alongamento inicia-se quando um segundo tRNA transporta um aminoácido específico e liga-se ao codão complementar. Vai estabelecer-se uma ligação peptídica entre o aminoácido recém-chegado e a metionina. O ribossoma avança então 3 bases ao longo do mRNA no sentido 5' 3', e o processo vai-se repetindo ao longo da molécula. Por fim, os aminoácidos ligados anteriormente vão se desprendendo gradualmente. Eventualmente, o ribossoma detecta um codão terminal, o AA, o AG ou o GA. Como para estes codões não existe nenhuma sequência de tRNA correspondente, o alongamento vai terminar. Após o último tRNA abandonar o ribossoma, as subunidades separam-se e a proteína é libertada. No final, a cadeia peptídica ainda não é funcional. Esta é transportada para o retículo endoplasmático rugoso, onde vai sofrer alterações, tornando-se uma proteína funcional. Este processo pode ser considerado económico, pois a molécula de mRNA pode ligar-se a mais do que um ribossoma, formando um polirribossoma ou polissoma. Assim, podem ser produzidas diversas cópias da mesma proteína ao mesmo tempo, a partir da mesma molécula de mRNA.